Vale a pena ser um mangaka? Não. Ou talvez sim. Na verdade, depende de qual critério estamos falando. Se o seu critério é fama, dinheiro, reconhecimento, uma carreira estável, existem opções bem mais fáceis para conseguir esse tipo de coisa. Agora, se você, assim como eu, insiste nessa ideia de toda forma, então te convido a ficar e me ouvir mais um pouco. Esse é o primeiro vídeo do canal. Tudo aqui ainda é muito experimental, ainda tô aprendendo qual que vai ser o meu formato de vídeo, mas a ideia no geral é compartilhar a minha experiência sendo um aspirante a mangaka. Você pode deixar o vídeo rodando enquanto faz outra coisa, como se fosse um podcast ou coisa do tipo. O meu nome é Eduardo, e antes de responder a pergunta do título desse vídeo, eu preciso primeiro responder outra pergunta. O que é um mangaka? O mangaka, ou mangaka, é aquele que cria mangás. Meio óbvio. Mas, de fato, se tornar um mangaka é uma coisa um pouco mais complicada. No Japão, a maioria das obras relevantes que nós conhecemos são distribuídas por uma editora, em uma revista, como por exemplo a Shueisha. É um sistema bem complexo. Existem muitas etapas antes de uma publicação ser efetivada. Os mangakas costumam passar anos tendo ideias recusadas antes de sequer ter a oportunidade de iniciar uma obra. E quando finalmente conseguem, bom, parabéns! Agora só precisam lidar com prazos extremamente apertados em um dos cenários mais competitivos do mundo. Todas as obras da revista são ranqueadas em uma lista. É um verdadeiro mistério quais são todos os critérios que os editores levam em consideração na hora que montam esse ranqueamento, mas no geral o fator principal é a popularidade. Se uma obra passa muito tempo no final da lista, ela vai ser cancelada. Diferente do Ocidente, onde o autor detém os direitos da sua obra de uma maneira inegociável, no Japão a obra pertence mais à editora do que ao autor efetivamente. Os autores sabem disso quando assinam o contrato, mas o ponto aqui é que se uma obra for cancelada, essa obra morreu, já era, acabou. Mesmo se o autor tiver dinheiro e quiser continuar a obra independente, não tem como. É por isso que os mangakas são conhecidos pela sua intensidade. Aquele negócio de virar noites em claro trabalhando, de refeição cronometrada. Muitos deles sofrem com sedentarismo e infelizmente alguns deles acabam tendo a vida encurtada por conta disso tudo. Cair no ranking significa mais do que só perder relevância. Significa estar mais perto de ver a sua obra morrer. É por isso que pro mangaka, o seu trabalho é a sua vida, efetivamente. E é por isso que nós vemos o mangá ter uma qualidade tão absurda, mesmo sendo feito por uma pessoa com alguns assistentes às vezes. Essa qualidade vem diretamente do sacrifício insano que um autor faz para manter a sua história viva. Na descrição do canal e no começo desse vídeo, eu me auto-intitulo como um aspirante a mangaka. Mas eu, sendo bem sincero, não sei se quero isso pra minha vida, sabe? Não sei nem se eu consigo, apesar de admirar muito a profissão. Eu uso esse termo mais para vocês conseguirem identificar qual que é o meu estilo e as minhas principais inspirações. Agora, voltando para a pergunta do vídeo, o que motiva eles a se submeterem a isso tudo? Vale a pena realmente? Bom, no Japão talvez. Lá eles recebem bem, especialmente se tiverem popularidade. Também são respeitados e prestigiados. Hoje em dia, suas condições de trabalho estão melhorando lentamente. E conforme vai ganhando tempo de carreira, esses autores têm mais liberdade para agir como eles preferem e às vezes até mudar do estilo da revista para o autoral. Isso se eles durarem todo esse tempo. Mas bem, nós não estamos no Japão. Nós estamos no Brasil. Eu não sou um daqueles vira-lata que gosta de ficar falando mal do próprio país. Porém, todo mundo sabe que viver no Brasil não é nada fácil. E você vai ter que ralar muito só para sobreviver. Por isso, nesse contexto, nós somos criados ouvindo frases do tipo: estude para ter um bom emprego,
Procuro um trabalho que dê dinheiro, médico, engenheiro, advogado. Pelo menos pra mim isso sempre foi uma coisa bem intensa, sabe? Alguns anos atrás, eu estudava para concurso militar. ESA, SpaceX. Não porque eu sonhava com isso, mas porque eu via na carreira militar estabilidade, um bom salário e principalmente uma opção acessível para alguém sem faculdade como eu. Eu passei 2 anos estudando para isso. No primeiro ano eu quase consegui passar na ESA. Então eu entrei no segundo ano já muito confiante de que eu iria conseguir. Porém aconteceu um pequeno inconveniente nesse meio tempo, chamado Serviço Militar Obrigatório. Entenda, a minha ideia era entrar no quartel como um sargento, como um tenente, e não como um recruta. Mesmo assim, na minha cabeça, aquilo era uma coisa boa. Eu iria ter uma vantagem em relação aos outros concurseiros, porque eu ia ter a experiência do que é a vida militar na prática. E na realidade, isso foi uma grande decepção para mim. Veja, eu não tenho nada contra os militares, mas eu nunca tinha parado para pensar o que de fato é a vida de um militar dentro do quartel. É bem barulhento, tenso. O pessoal lá dentro é meio... Cadê minhas capivarinhas? Cadê minhas capivarinhas? Tá bom, é engraçado. Bem engraçado. Mas no dia a dia acaba ficando meio cansativo. O ponto é que eu não me encaixava naquele lugar. Eu simplesmente não tinha espaço para ser eu mesmo ali. Seja como soldado, sargento, tenente, capitão, eu entendi que eu nunca ia ser verdadeiramente feliz trabalhando naquilo. E o trabalho é uma coisa que vai cobrir uma boa parte da nossa vida. Nesse momento eu tive um colapso, porque eu comecei a achar que o problema era eu, que eu era inadequado, que eu não me encaixava. Depois de quase 2 anos de terapia, eu descobri que isso tem um nome: depressão. E também eu descobri que a culpa não era minha. Que a culpa, na verdade, era desse pensamento que devemos buscar dinheiro, status, vencer na vida da maneira mais tradicional. E simplesmente isso não encaixava para mim. Talvez você já tenha passado ou esteja passando por uma coisa parecida. E se você não passou, provavelmente você vai passar por isso. É uma coisa um tanto quanto inevitável. Esse colapso nos leva a olhar para dentro. E eu percebi que nesse tempo todo, a coisa que ainda se mantinha intacta em mim era o meu amor pelos mangás. Pelos mangás eu conheci os meus melhores amigos. Desenhando e escrevendo histórias eu me sentia sendo eu mesmo. Eu conseguia me expressar. Eu conseguia me conectar com algo que era verdadeiramente meu. Eu conseguia ver um sentido muito claro ali. Isso é algo que eu realmente amo. Só que eu nunca tinha levado isso a sério. Pra mim isso era só um hobby. Um sonho infantil, bobo e sem futuro. Mas recentemente, nos últimos meses, eu comecei a olhar para essa questão de uma forma mais séria, de um outro jeito. Eu vejo como uma necessidade. Sabe, eu me considero uma pessoa cética. Por isso eu não acredito em propósito. Pelo menos não da forma como a maioria entende essa palavra. Não acho que nascemos com um chamado, com um dom especial, mas eu acredito que esse tipo de coisa se forma com o tempo, naturalmente conforme desenvolvemos nosso ego. Esse propósito, seja lá como você chame, eventualmente vira nosso combustível, vira o motivo de todo dia levantar a cama e fazer o que temos que fazer. Por muito tempo, a minha vida era como um fogo morno, fogo fraco, sem graça. Eu achava que o problema era eu, mas agora é muito claro que o problema era o combustível que eu estava usando, era um combustível inadequado. Não era algo verdadeiramente meu, entende? Talvez você já tenha se sentido assim também. Talvez esteja se sentindo assim. É simplesmente chato viver desse jeito. Não vale a pena. Falando desse jeito, parece até alguma coisa muito simples, né? Bom, é só fazer o que eu quero fazer. Mas eu mesmo levei anos só pra chegar na linha
de início, sabe? Só para me posicionar para começar essa maratona. O meu ponto aqui é que não é uma questão de fazer o que eu gosto de fazer, porque sim. É uma questão de que não existe outra opção, sabe? Para eu viver, eu preciso fazer isso. É uma necessidade tão fundamental quanto respirar. Você provavelmente tem algo do tipo também. Talvez, se você estiver ouvindo esse vídeo, seja provável que você tenha a mesma ambição que a minha, de se tornar um mangaka. Eu só sei que eu não posso garantir que o meu futuro vai ser uma coisa bonita, cheia de flores. Pelo contrário, tem mais chance de tudo dar errado, para ser bem sincero. Não tenho nenhuma segurança de que eu vá ganhar dinheiro significativamente com isso, de que isso vai me dar uma aposentadoria. Não tenho segurança sequer se eu vou ser reconhecido pelo meu trabalho, sabe? Talvez no máximo um nicho de pessoas vai me reconhecer. Mas sabe, isso não importa. Eu tô genuinamente feliz, como eu nunca estive antes. Eu encontrei pessoas que eu realmente consigo me conectar, amigos. Eu tô aprendendo a me conhecer, eu tô aprendendo a me aceitar, me amar. E pra mim, já valeu a pena, sabe? Independente do que vai acontecer, se isso vai ter um resultado sólido pra minha vida, pra mim já valeu muito a pena. No final, a única garantia que a gente vai ter é de se a gente foi verdadeiro consigo mesmo, sabe? No final, eu pelo menos vou ter a certeza de que eu tentei correr atrás do que eu realmente gosto. Tem algo que realmente vale mais a pena do que isso? Bom, era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje. Eu espero poder mostrar mais do meu dia a dia nos próximos vídeos. No momento atual, eu não tenho nenhum trabalho meu de fato publicado. Eu já fiz várias coisinhas aqui e ali. Você pode ver meus desenhos no meu Instagram, vou colocar o link na descrição. Mas eu já estou trabalhando em começar uma publicação mais profissional até o final desse ano. Recentemente eu fiz o pedido de uma mesa digital também. Provavelmente no próximo vídeo eu já vou estar com ela e vou mostrar para vocês a minha adaptação e tal. Eu sou um artista tradicional, nunca nem encostei numa mesa digital, para falar bem a verdade. Enfim, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se puder, deixe um comentário, um feedback. Eu realmente preciso de umas dicas para melhorar. Enfim, era isso que eu tinha para dizer hoje.